18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, hein? 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. Você que vem aí acompanhando a melhor programação de Manaus. Tudo pronto, tudo certo para esta sexta-feira. Mais uma edição do programa 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil, Karine. Exatamente. Boa noite, Carlão. Boa noite pra você sintonizado em 100,7. Já começo agradecendo a sua companhia e aquele salve especial pra galera que nos acompanha no Instagram e no YouTube pelo @18 horas news. Boa noite, gente. Boa noite. Vamos aos destaques do programa 18 horas desta sexta-feira. Denúncia feita no programa 18 horas sobre os gastos excessivos com publicidade do governo do Amazonas vira alvo de investigação do Ministério Público. O Ministério Público do Estado investiga a denúncia de superfaturamento na compra de testes de Covid feita pelo governo do Amazonas. E especialistas alertam, o Amazonas vive a 4ª onda da pandemia Covid-19, hein? Olha só que problema. São 6 horas e 2 minutos em Manaus e nós estamos começando para você até às 7 da noite os principais destaques do dia. Você confere em mais uma edição do 18 horas para você aqui no Melhor Mix do Brasil. 18 horas. Depois de diversas denúncias feitas aqui no programa 18 horas sobre os gastos excessivos com publicidade pelo governo do Amazonas, a Secretaria de Comunicação do governo finalmente entrou na mira do Ministério Público do Amazonas. Dessa vez vão ser investigados os gastos da Secretaria do ano de 2020, que chegaram a cifras milionárias de 120 milhões de reais em publicidade e em propaganda. O Ministério Público vai investigar a própria Secretaria de Comunicação e a empresa Quintal Designer e Publicidade Limitada. Exatamente, Carlão. E essa empresa Quintal Design recebeu mais de 19 milhões de reais em contratos com o governo do Amazonas. Os números são oficiais, tá? Estão no portal da Transparência do Estado. E é importante lembrar que o governo de Wilson Lima já gastou mais de 400 milhões de reais somente com publicidade. E o repórter Hector Silva traz mais detalhes sobre o assunto pra gente agora. Depois de gastar mais de 435 milhões de reais em menos de 4 anos, a Secretaria de Comunicação do governo de Wilson Lima, do União Brasil, entrou na mira do Ministério Público. O órgão irá investigar, após denúncias, a própria secretaria e a empresa Quintal Design e Publicidade Limitada sobre um aditivo feito com a empresa no valor de 13,33 milhões de reais em verbas extraordinárias para fazer campanha direta e indiretamente ao combate à Covid-19 nas áreas da saúde, assistência social e mitigação do impacto econômico da população. O deputado estadual Wilker Barreto, do Cidadania, comemorou a investigação do Ministério Público. Para o deputado, esse alto valor precisa ser analisado, pois os gastos não estão sendo transparentes. Olha, gasto excessivo, tem que ter, obviamente, propaganda institucional, mas uma boa propaganda. Por exemplo, eles não colocaram na propaganda governamental que o Amazonas é campeão nacional de AIDS entre adolescentes de 15 a 17 anos. A propaganda governamental não é aquela para exaltar o governo, ela precisa ser educativa, informativa, certo? Agora, 400 milhões de reais, vamos respeitar, né? É um desperdício de dinheiro público. E o que é pior, sem transparência. A gente não consegue pegar o que essas agências estão fazendo com o dinheiro do povo. Eu acho louvável, não é a primeira vez que nós denunciamos os gastos excessivos com propaganda e eu espero que o Ministério Público vá a fundo nessas investigações. O deputado estadual Dermilson Chagas, do Republicanos, lembra que um projeto de lei tentou dar transparências a esses gastos, obrigando que o governo do estado detalhasse cada pagamento, mas teve a sua proposta rejeitada. Eu, na Assembleia, fiz um projeto de lei para dar mais transparência com os gastos públicos, mas a matéria
matéria foi rejeitada pela base do governo, no qual queria mais transparência com a publicidade. Ninguém sabe quais das empresas faz a peça publicitária. O governo tem várias empresas fazendo a mesma coisa. Alguém vê a propaganda do Detran, mas você paga caro. Da Amazonas Cult você vê propaganda, mas paga caro. Cosama, alguém vê a publicidade, a propaganda da Cosama? Ninguém vê. Então tem coisas aqui no Amazonas que é um mistério. Nós estamos vendo uma briga agora recentemente por blog que está ganhando R$200 mil só para publicar release. Dinheiro público, mal investido, que não traz retorno à sociedade. E aí nós estamos vendo crianças cardiopatas, precisando de cirurgia, não tem. Crianças doentes no interior para vir para Manaus, não tem avião. Segurança pública, todo mundo está assistindo, o Estado entregue à criminalidade. Bom, cabe ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, órgão fiscalizador, auxiliar da Assembleia, se manifestar com esses gastos que se tem com blogs que ninguém sabe quanto é que realmente recebe. Tem gente fazendo live com o celular e ganhando horror de dinheiro com o celular. Apenas isso. E pessoas morrendo nos hospitais esperando uma cirurgia. O deputado estadual Ricardo Nicolau, do PSD, lembra que esses gastos continuam acontecendo. Em 2022, ano de campanha para a reeleição, a secretaria já gastou mais de R$50 milhões em publicidade. É um grande absurdo o que o governador Wilson Lima está fazendo com o Amazonas. Os gastos com a propaganda são excessivos e desnecessários. Não dá para gastar tanto em propaganda enquanto a população sofre com a falta de segurança, a população sofre com a dificuldade de uma consulta, um exame, uma cirurgia, a população sofre com a infraestrutura, sofre com perspectivas de um futuro melhor, e o governador gasta todo esse dinheiro de forma desnecessária para falar de algo que não tem o que mostrar. O governo não tem obras, o governo não tem realizações efetivas que pudesse fazer. Então é uma propaganda sem efetividade, uma propaganda que não traz retorno ao Estado e uma propaganda que se gasta muito, principalmente num período pré-eleitoral. Então eu vejo com muita preocupação esses gastos excessivos com propaganda diante de uma situação extremamente grave que o Amazonas vem passando. Quando muitas pessoas estão alagadas, quando muitas pessoas estão passando fome no Amazonas, o governador gasta milhões e milhões de reais com propaganda. Isso tem que mudar. A reportagem do 18 Horas procurou a Secretaria de Comunicação do governo, questionando justamente o gasto excessivo e também se a secretaria já foi notificada sobre as investigações. Mas até o fechamento dessa reportagem, como sempre, não tivemos respostas. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Vamos combinar, né, que é muito gasto apenas com publicidade. Gente, vou repetir aqui os números, tá? Nos 3 anos de gestão somados a esses primeiros meses deste ano, o Wilson Lima já gastou mais de R$400 milhões via Secretaria de Comunicação, exclusivamente com publicidade e propaganda. Gente, só nos 4 primeiros meses deste ano, o governo reservou mais de R$45 milhões com publicidade. O fato é que o Wilson Lima está, assim, plena pré-campanha de reeleição e, por isso, ainda aumentou mais os gastos com publicidade esse ano, né, Carlão? O que já era muito ficou maior ainda, né, Karime? Realmente é muita grana gasta à toa e é um escândalo que deve realmente ser investigado. Inclusive, nós podemos fazer algumas comparações com os gastos do dinheiro do contribuinte. O dinheiro gasto para a publicidade nos últimos 3 anos daria, Karime, para garantir, por exemplo, 9 meses do auxílio estadual
emergencial de R$150 para 300 mil famílias no estado. Hoje são atendidas 19 mil com R$150. Pois é. O que é mais importante? Exato, né? E na área da segurança pública, Carlão, o governo Wilson Lima aumentou apenas 7,93% os investimentos. E sabe quanto nesse mesmo período aumentou o investimento para propaganda nesses 4 meses? Subiu 142,48%. Gente, olha cada peso, cada medida, olha o investimento, olha a prioridade desse governo. Subiu 142,48% os gastos com publicidade, com propaganda nesses últimos 4 meses, e com segurança pública esse investimento foi apenas 7,93%. Bom, de novo a gente está falando aqui de números oficiais, tá? Segundo o portal da Transparência do Estado. O investimento em segurança do Estado ficou abaixo até da inflação no período, tá? De janeiro a abril, que foi de 18,99%. Outro escândalo contra a população do Amazonas, que com certeza preferia ver esse dinheiro investido em segurança, em saúde, em educação, né, Carlão? Sem dúvida, Karima. Com toda certeza, a população, é claro que ela prefere ver esse dinheiro aí gasto em outras áreas que são realmente muito mais importantes. Ninguém está inventando nada aqui, é a real. A gente denuncia aqui quase todos os dias a falta de medicamentos e estrutura básica nos hospitais do governo do Amazonas. Isso é ou não é mais importante que propaganda? Não tem nem dúvida. Por falar em denúncia, inclusive, depois do caso da compra superfaturada dos ventiladores para a Covid-19, o Ministério Público agora vai investigar denúncia de sobrepreço na compra de testes para a Covid pelo governo do estado. Olha aí, tá vendo? Mais um. O contrato total é de R$1.299.000. Foi publicado em abril de 2020, assinado pela então secretária de Saúde do Estado, que é a Simone Papais. A repórter Odinei Araújo traz mais detalhes sobre essas informações, sobre mais uma denúncia. O Ministério Público do Amazonas abriu inquérito para investigar a parceria entre a Secretaria de Saúde do Estado e a empresa Medley Venson de representações de produtos hospitalares, investigada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por suspeita na venda superfaturada de equipamentos para a pandemia. O objetivo dessa investigação do Ministério Público aqui do Amazonas é apurar a aquisição de produtos com preços acima daqueles praticados no mercado local para a compra de teste rápido para a Covid, com possível sobrepreço de R$390 mil. O contrato de R$1.299.000 foi publicado em abril de 2020, assinado pela então secretária de Saúde do Estado, Simone Papais, e foi fechado com base em dispensa de licitação. De acordo com o Ministério Público, a Secretaria de Saúde do Amazonas também não destinou nenhum servidor para fiscalizar o contrato de compra desses testes rápidos. A promotora de justiça especializada na defesa e proteção ao patrimônio público, Clei Barbosa Martins, vai aguardar por 15 dias a conclusão do processo no Tribunal de Contas do Estado. Após esse prazo, pedirá do TCE informações sobre o estado atual do processo. No ano passado, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça recebeu denúncia contra o governador do Amazonas, Wilson Lima, acusado pelo Ministério Público Federal de crimes praticados na compra superfaturada de 28 ventiladores pulmonares destinados ao tratamento de vítimas da Covid-19 no estado. Com a decisão, Wilson Lima virou réu no processo, acusado pelo Ministério Público Federal de liderar uma organização criminosa e embaraçar as investigações. De acordo com o Ministério Público, os respiradores foram comprados por quase R$3 milhões. Nesse caso, segundo o órgão de fiscalização, o superfaturamento teria causado prejuízos de mais de R$2 milhões aos cofres públicos. O Superior Tribunal de Justiça apontou que as acusações contra o governador do Amazonas não configuram meras conjecturas, mas sim indícios efetivos de que Wilson Lima acompanhou todas as negociações, atuando como chefe da organização criminosa que se formou para vender os equipamentos superfaturados ao Estado. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
E o deputado Wilker Barreto falou também sobre essa nova denúncia de irregularidade na saúde do estado do Amazonas. O deputado defende, inclusive, a instauração da CPI da asfixia sobre a crise de oxigênio em janeiro do ano passado, aqui no estado do Amazonas. Vamos ouvir o que o deputado disse. Olha, eu não tenho dúvida que se a Assembleia Legislativa do estado do Amazonas tivesse a coragem de abrir a CPI da asfixia para apurar o que ocorreu naquele janeiro de 2021 fatídico e triste da história do Amazonas, quando nós fôssemos investigar os contratos do Covid, esses 390 mil seria uma gota no oceano. Eu não tenho dúvida que este governo meteu os pés pelas mãos. Isso materializa a necessidade. Semana que vem vou reiterar a necessidade da CPI, certo? Da volta da assinatura, da 8ª assinatura. 6 de julho completa 1 ano do pedido da CPI que até hoje não foi instaurada pela Assembleia Legislativa. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 16 minutos. Vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. A gente já começa falando sobre o novo reajuste do diesel e da gasolina, que começam a valer a partir de amanhã, sábado. A gasolina, o reajuste ficou em 5,18% e o diesel, 14,3%. Cadu, tá difícil, hein? Por essa, ninguém esperava, nem nós, nem o presidente Bolsonaro, Karine. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do 18 horas. O anúncio de reajuste da gasolina e do diesel foi feito hoje pela manhã pela Petrobras, depois que o Conselho Administrativo da estatal, ontem à noite, autorizou o repasse de parte da inflação. E diz que foi uma reunião bastante polêmica, viu? Então ficou assim, Karine. Nas distribuidoras, a gasolina sofreu reajuste de 5,18%, passando de R$ 3,86 para R$ 4,06 o litro, ou seja, aumento de 20 centavos fora o que deverá ser acrescido pelos postos. Já o diesel sofreu reajuste de 14,26%, aumentando de R$ 4,91 para R$ 5,61 o litro, aumento de 70 centavos, que certamente vai ser repassado para o preço do frete e, consequentemente, ao preço dos alimentos e encarecer ainda mais o comércio de modo geral. A Petrobras disse que o preço da gasolina não era reajustado havia 99 dias e que vinha segurando o repasse da inflação. E quanto ao diesel, o último reajuste foi há 40 dias e que esse aumento foi necessário para manter a competitividade e o equilíbrio do mercado. Vai dizer isso para um caminhoneiro, né? Vai dizer isso para um dono de uma empresa de transportes, né, Karine? Delicado. Karine, o anúncio da Petrobras caiu como uma bomba no Palácio do Planalto. Por quê? O presidente Bolsonaro não sabia das intenções da Petrobras. Ontem, na live de quinta-feira, ele falou das expectativas em torno do projeto de lei complementar, que fixa em 17% a tributação do ICMS sobre os combustíveis, que finalmente foi aprovada pelo Congresso Nacional na quarta-feira, que entre as renúncias dos estados e as renúncias do governo federal, a expectativa era de que o preço da gasolina caísse R$ 2,00 e o diesel R$ 1,00. Vamos ouvir o que disse o presidente Bolsonaro ontem à noite, algumas horas antes da decisão do Conselho de Administração da Petrobras de autorizar o reajuste da gasolina e do diesel. Vamos ouvir. Então, mais ou menos, tá? R$2 da gasolina a menos e R$1 no preço do diesel. Eu espero que a Petrobras não queira aumentar o diesel e aumentar a gasolina. Nesses dias nós estamos negociando aqui, acertando para o parlamento, uma tremenda boa vontade dos parlamentares, parabéns aos parlamentares, nessa negociação. Eu só posso entender que seria um reajuste da Petrobras agora em interesse político para atingir o governo federal. A Petrobras, independente do que aconteça, né? A minha concepção, ela foi do Brasil, né? Atualmente são dos seus funcionários e dos minoritários, em especial os fundos de pensões aí de fora do Brasil.
Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou a fala do presidente Jair Bolsonaro em live ontem, na véspera do anúncio oficial feito pela Petrobras sobre o reajuste aí da gasolina e do diesel. Cadu, foi uma surpresa mesmo, né? Surpresa, eu tô contando uma história aqui. Eu não tô só dando o anúncio do reajuste, eu tô contando como foi esse lá de trás, esses bastidores lá de trás aí, contando todos os fatos acerca disso. E a conclusão é que o governo não sabia. A Petrobras tomou a decisão ontem à noite, ele falou sobre isso, mas não sabia que o anúncio seria hoje. Então pegou todo mundo de calça curta. O presidente Bolsonaro foi para as redes sociais dizer que a Petrobras pode mergulhar o Brasil em um caos. E hoje à tarde ele disse que está mobilizando a base aliada do governo para tentar instalar uma CPI para investigar a conduta do presidente da companhia, o senhor José Mauro Coelho, e do Conselho Administrativo. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que é favorável à privatização da Petrobras, ele exige a renúncia do presidente José Mauro, que foi demitido, mas segue no cargo com apoio do Conselho de Administração. Ou seja, é uma figura que não faz parte do rol de apoio ao governo Bolsonaro. Ele disse que na segunda-feira, o Arthur Lira disse isso, na segunda-feira, que vai se reunir com as lideranças dos partidos e propor, além da CPI, a taxação dos lucros da Petrobras e mudanças na política de preços praticadas pela companhia, que é baseada nas variações do câmbio internacional. O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, outro que apoia a privatização, também pediu a cabeça do presidente José Mauro Coelho. A questão, além do impacto econômico sobre todos nós, consumidores, Karime, é também um impacto político. O governo acreditava que a redução do preço dos combustíveis seria um importante componente da campanha do presidente Bolsonaro rumo à reeleição, seria a bala de prata. Só que deu capim na palheta, né? O reajuste começa a valer amanhã, como você disse. Então vamos acompanhar como vai ser esse sobe e desce do preço das bombas. Por quê? Vai ter o sobe dos preços da Petrobras, depois vai ter o desce dos preços com a redução de impostos estaduais e federais que foi aprovado pelo Congresso Nacional e que vai valer em breve. Então, tá tudo bagunçado e a gente que vai se quebrando do mesmo jeito. Karime e Carlão. Cadu, ano de eleição realmente é complicado, porque, né, quem sofre os prejuízos, né, dessa luta, né, política, porque tem muita luta política nessas questões todas aí também. Inclusive, essa eleição de 2022, ela vai ser bastante disputada e bem polarizada, né, Cadu? Então, a gente espera aí realmente uma briga feia. Agora, falando em eleições, parece que a Justiça de São Paulo bloqueou o dinheiro do contador do Lula, ligado à facção PCC, é isso mesmo que aconteceu? Isso mesmo, Carlão. Notícia muito ruim para a campanha do ex-presidente Lula, porque traz à tona a pecha da corrupção que assombra o PT, né, durante muitos anos. A primeira vara de crimes tributários da Justiça do Estado de São Paulo bloqueou 40 milhões de reais em imóveis e em ônibus que pertencem ao contador João Muniz Leite, o homem que cuida da contabilidade do ex-presidente Lula e que foi o responsável por declarar o imposto de renda do pré-candidato. Além de cuidar da contabilidade de Lula, o João Muniz também divide sala com as empresas do filho do ex-presidente, o Fábio Luiz da Silva, o Lulinha. De acordo com a Justiça Paulista, Carlão, João Muniz teria ligação com traficantes de drogas da facção criminosa PCC, o primeiro comando da capital, sendo uma espécie de operador de um esquema de lavagem de dinheiro através de prêmios da Loteria Federal. No ano passado, segundo a Justiça de São Paulo, ele e a esposa ganharam 55 vezes na Loteria Federal, Carlão, somando aí 40 milhões de reais em prêmios. Parte desse dinheiro teria sido usado para comprar uma frota de ônibus, que agora essa frota, que tem o nome de uma empresa, tem contrato com a Prefeitura de São Paulo no valor de 600 milhões de reais. Olha o negócio, uma empresa dirigida por traficantes tem contrato com a Prefeitura de São Paulo. A Justiça Paulista apreendeu ao todo 250 ônibus dessa empresa apontadas, cujo recurso, né, cujos veículos, né, foram comprados com recursos a partir desse esquema baseado na Loteria Federal.
Importante ressaltar, Carlão, a Justiça Paulista informou que o ex-presidente Lula não é citado nesse processo. A assessoria de comunicação do ex-presidente diz que João Muniz não tem contrato de serviço e que está buscando informações com a Justiça de São Paulo para tentar se posicionar diante desse caso. Parece que eles também foram pegos de surpresa. Carlão e Karime. Que situação, hein, Cadu? Cadu, para finalizar, Bolsonaro chega amanhã aqui em Manaus, não é? Qual a expectativa aí de Brasília com essa nova visita do presidente aqui no Amazonas? Karime, o presidente Bolsonaro está em uma agenda intensa nesse feriadão, né? O foco dele é fortalecer as bases nas igrejas evangélicas em todo o país. E ele vem se concentrando nesse feriadão nos estados do Norte e Nordeste. Hoje ele esteve em Natal, Rio Grande do Norte, onde participou de uma motociata e de outros eventos, inclusive ligados à igreja evangélica. Depois ele seguiu hoje à tarde para Belém, onde chegou por volta das 16h30. Também participou de uma motociata. E agora à noite ele participa de um evento de comemoração dos 111 anos da Assembleia de Deus lá em Belém. Amanhã ele desembarca em Manaus, onde participa de uma motociata também e de um evento da Igreja da Restauração. Karime, essa agenda eleitoreira de Bolsonaro se contrapõe com o momento político que o governo está vivendo, perdendo o controle da inflação, sendo incapaz de conter o aumento dos combustíveis e agora em meio à comoção internacional pelo assassinato brutal do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, fato que está comovendo o mundo inteiro. E esse caso, Karime, sobre esse caso, ele tende a ser mais um. Por quê? A Polícia Federal informou hoje que, conforme as suas investigações, o assassino, o Amarildo da Costa, o Pelado, teria agido sozinho. Ou seja, não há um mandante de crime e nem um envolvimento de uma organização criminosa. Essa conclusão da Polícia Federal é cômoda, Karime e Carlão, e nos leva a entender que o governo federal não vai investigar a situação de violência que cerca os povos indígenas e os ribeirinhos do Vale do Javari, que eram situações que eram investigadas e denunciadas por Dom Phillips. Deve se concentrar, então, o governo mesmo no que deverá ser o que vai ser um fato isolado, um crime bárbaro que aconteceu no meio da floresta amazônica. Volto com vocês, Karime. Sim, Cadu. Agora, só para complementar, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari já contestou essa nota da Polícia Federal e disse, essa conclusão da Polícia Federal disse que não, que isso foi um crime político e eles estão exigindo a continuação dessas investigações sobre esse caso, porque eles têm certeza que é esse no meio de vários outros, não é, Cadu? Vamos aguardar, como você fala. Se a polícia investigar, ela vai chegar a essas organizações que comandam o narcotráfico, desmatamento, o garimpo ilegal, tudo junto, com certeza liderado por pequenos grupos criminosos aí, que com certeza mandaram matar essas duas pessoas. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações. Cadu. Bom fim de semana, Cadu. Até segunda. Valeu, gente. Até segunda. Tchau, tchau. 6h28, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Daqui a pouquinho você confere aqui no 18 horas. Especialistas alertam: o Amazonas vive a quarta onda da pandemia de Covid-19. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Agora, quando são 6 horas e 28 minutos, nós vamos conferir a previsão do tempo. É tempo e temperatura para esta sexta-feira e também já entrando aí na madrugada de sábado com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de uma noite nublada e madrugada também. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 41% e 82%. Mix. Olha só, novo boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira revela aumento na média de casos de Covid-19 no Amazonas. Olha só, a média passou de 9 para 26 registros diários. Segundo o levantamento do novo boletim epidemiológico da Covid-19, que corresponde ao período de 1º a 14 de junho, produzido pela Fundação de Vigilância em Saúde no Amazonas. Esta semana, inclusive, falamos sobre esse assunto de casos, tanto no Brasil quanto no Amazonas.
Amazonas, né, Karine? Exato, Carlão. Vou lembrar que no país, de acordo com os dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, no Brasil, em 2 semanas, entre 20 de maio e 2 de junho, o número de casos de Covid no país subiu 122%, indo de 14 mil para 31 mil casos confirmados. Voltando aqui ao Amazonas, o diretor técnico da Fundação de Vigilância em Saúde, Daniel Barros, falou sobre esse aumento no número de casos. Vamos acompanhar. Nos últimos 14 dias, a média diária de casos passou de 9 para 26 casos novos por dia em todo o estado, impulsionado principalmente pela variação de casos na capital. Precisamos observar a evolução dos casos nos próximos dias para entender se essa variação se trata de uma tendência de aumento sustentada. Com relação a hospitalizações e óbitos, o estado permanece com a menor taxa de hospitalização e de mortalidade desde o início da pandemia. É importante destacar que a maioria dos pacientes internados e dos óbitos são de pessoas com esquema vacinal incompleto, ou seja, aquelas pessoas que às vezes já tomaram até a segunda dose, mas ainda não tomaram a dose de reforço. Enfatizamos a importância da população se vacinar, inclusive quem tem comorbidade. As prefeituras devem também nos ajudar atuando de forma integrada na vacinação da população. Somente no sábado passado, no dia 11, foram mais de 38 mil doses aplicadas de diferentes vacinas em todo o estado do Amazonas. O Amazonas segue em fase verde, considerado de risco muito baixo para a Covid-19. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. Seguimos falando sobre o aumento de novos casos registrados de Covid-19 aqui no estado do Amazonas e vamos conversar com o epidemiologista Gessen Orellana, que é pesquisador da Fiocruz Amazonas. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 horas. Tudo bem? Então, como é que é analisado, como é que se analisa esses números? Podemos afirmar que estamos, sim, numa 4ª onda da pandemia? Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Todos os ouvintes do programa 18 horas. Esses números que a Fundação de Vigilância em Saúde apresentou no seu último boletim, eles são números que mostram, inegavelmente, um aumento no número de casos. Mas a grande observação que deve ser feita é que esse aumento é um aumento que está longe, mas muito longe de representar a realidade, porque é um aumento inexpressivo, né? Eles falam de uma média móvel inferior a 20 casos, né? Um estado com 4 milhões de habitantes. Então, esse número está altamente subnotificado, um número que representa o fracasso da vigilância epidemiológica no Amazonas, mesmo na 4ª onda de contágio do novo coronavírus. E o interessante dessa fase de contágio, Karine, é que nós estamos num momento em que está começando a haver uma substituição, um gradativo predomínio de outras linhagens da Ômicron que são mais transmissíveis do que a versão prévia. Ou seja, nós não estamos apontando para esse detalhe porque é justamente esse cenário que faz com que pessoas que até pouco tempo atrás tiveram a infecção pelo SARS-CoV-2 e adoeceram por Covid-19 se reinfectem em um intervalo de tempo bem menor do que nós nos acostumamos a ver, por exemplo, lá no início da pandemia em 2020, quando era muito raro você identificar um caso de reinfecção. Então isso mostra como o vírus está se adaptando à realidade e nós continuamos com a cabeça lá no passado, achando que você não pode se reinfectar dessa vez em um intervalo até mais curto, até de 3, 8 semanas, Karine. Ok, olha só, inclusive nós já estamos aí praticamente em atividades normais, né? Por exemplo, tem as festas juninas que estão acontecendo aí por todos os lados e tem também aí o Festival de Parintins, que já está aí também programado. Na sua análise, é um risco manter essas festividades na atual situação? Olha, a atual situação é essa, Carlão, que eu acabei de colocar. Nós temos uma retomada dos contágios, né? Você promover, não apenas autorizar, mas promover, que é o que as autoridades públicas têm feito, esses eventos que geram grandes aglomerações, como festa junina, Festival de Parintins, que se aproxima agora, amanhã nós vamos ter uma motociata bem responsável do presidente Jair Bolsonaro, que adora fazer aglomerações aqui em Manaus, justamente em Manaus, que é uma cidade que sofre
bastante com a epidemia de Covid-19. Então, Carlos, eu não tenho dúvida que nós estamos num momento que deveríamos evitar esse tipo de situações e, ao contrário, incentivar as pessoas a voltarem a usar máscara, principalmente em ambientes fechados, incentivar a vacinação, mas, infelizmente, o caso do Dom Phillips e do Bruno, né, assassinados provavelmente pelo narcotráfico, agora no interior do Amazonas e pela extração ilegal de madeira e peixe, mostra que nós estamos numa terra sem lei. Então, se você não consegue controlar a epidemia, também não consegue controlar nada do que acontece, infelizmente, tudo que a gente não consegue imaginar num lugar civilizado. Falta pulso, então, Jéssica Orellana, falta pulso do governo do estado, falta pulso para manter políticas públicas, políticas sanitárias? Eu não sei se falta pulso, Karine. Eu acho que tem outras coisas por trás que tornam permissível, digamos assim, esse tipo de estado com o estado. Então, existe o governo de fato, mas na prática ele não atua. Provavelmente porque ele tem outros interesses que eu acho que não cabe que a gente fazer esse tipo de avaliação, né? O que deveria fazer por parte do governo, até as pessoas também de um modo geral, como medida para tentar frear aí esses novos casos diante desse quadro, desse cenário aí? Olha, o que eu recomendo para as pessoas é elas entenderem que nós precisamos voltar a usar máscara, principalmente em ambientes fechados e até mesmo em ambientes abertos, né, onde você tem grandes aglomerações, higienização das mãos, evitar aglomerações. Se nós formos esperar pelas autoridades sanitárias do município de Manaus, do estado do Amazonas e do governo federal, porque o governo federal já acabou a epidemia, nós vamos mergulhar numa nova sequência de infortúnios na epidemia, tá bom? Agora, em relação a novas cepas, as variantes, é sempre uma preocupação a mais? Com certeza. Essa é a grande diferença dessa pandemia de Covid-19 em relação ao que nós acostumamos a ver nos últimos 20 ou 30 anos no planeta. Essa característica de mutação relativamente rápida, sequencial e que quase sempre favorece o vírus. Então, Karine, nós temos uma situação que o vírus já evoluiu para uma versão mais contagiosa que promove, proporciona, causa reinfecções em intervalos de tempo muito inferiores ao que a gente meio que acostumou a ver em 2020, né? E está faltando uma única mutação que pode colocar abaixo todo esse esforço que a gente fez, inclusive com as vacinas ao longo desses 18 meses no Brasil, que é uma variante, uma versão que não existe, né, que fique claro, mas pode vir a existir com essa situação descontrolada do vírus, que seja ao mesmo tempo uma variante mais contagiosa e mais letal. E professor, como o senhor, para finalizarmos a nossa entrevista, como o senhor avalia, o senhor até já falou aí sobre, né, que a Karine comentou sobre o pulso forte do governo e tal, mas assim, dá uma geral, o que está faltando para esse enfrentamento ser efetivado aí? Como o senhor está avaliando tanto o governo federal quanto o governo estadual nessa atuação no momento? Carlão, falta interesse, né, do governo federal, do governo do estado do Amazonas em promover as políticas que visem, por exemplo, aumentar a testagem contra o novo coronavírus, políticas que visem promover a vacinação e buscar mecanismos dentro da legislação, inclusive, para penalizar as pessoas que insistem em não se vacinar, promover mecanismos que você consiga, de alguma maneira, popularizar, por exemplo, o acesso a máscaras, a álcool gel. Se você anda hoje pelas ruas de Manaus ou qualquer cidade do interior, você não encontra mais álcool gel. Você não vê mais as pessoas usando máscaras. Você não vê nenhum tipo de iniciativa das autoridades sanitárias que possam se materializar em um controle mais efetivo, em um controle que favoreça a população em relação ao novo coronavírus. Então, falta esse interesse. E essa falta de interesse é que tem transformado o estado do Amazonas, em particular Manaus, em centros de disseminação viral de novas variantes, onde muitas, mas muitas pessoas adoecem gravemente
e perdem as suas vidas de forma evitável, Carlão. Ok, obrigado. Ok, muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Eu que agradeço, Karine, Carlão e todos os ouvintes do programa. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Conversamos com o epidemiologista Gersem Orellana, ele é pesquisador da Fiocruz Amazonas. 6h39, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Vamos agora falar sobre o caso do indigenista brasileiro Bruno Araújo e do jornalista inglês Dom Phillips. A Polícia Federal confirmou hoje que o material humano levado para a perícia na noite desta quinta-feira em Brasília é do jornalista inglês Dom Phillips. A análise do material de Bruno Pereira ainda não foi divulgada e, em nota, nesta sexta-feira, a Polícia Federal também informou que as investigações apontam que não houve mandante ou organização criminosa envolvida no crime. Segundo o texto, a apuração continua e novas prisões podem ocorrer, mas o inquérito aponta que os executores agiram sozinhos. Karine, a comissão da Câmara dos Deputados que vai investigar o caso do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo Pereira escolheu o deputado federal pelo Amazonas José Ricardo Nicolau, do Partido dos Trabalhadores, o PT, como coordenador. Repórter Hector Silva conversou com o parlamentar e traz tudo pra gente agora, as informações. A Câmara dos Deputados divulgou na quinta-feira a lista dos 15 deputados que vão compor a comissão externa criada para acompanhar a investigação sobre o desaparecimento do indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, na região do Vale do Javari, no extremo oeste do Amazonas. O deputado federal pelo Amazonas, José Ricardo, do PT, foi escolhido como coordenador da comissão. A comissão externa ela foi criada ontem, oficialmente. A ideia é que segunda-feira a gente possa instalar a comissão, definir um plano de trabalho. Possivelmente vamos ter que fazer diligência, fazer visita lá em Atalaia do Norte, começar a ouvir autoridades policiais sobre as investigações e também órgãos públicos relacionados à questão da política indigenista e, de modo geral, na questão ambiental. Ainda não temos uma data para definir a diligência, porque isso vamos ter que começar a discutir assim que for instalada a comissão. Devemos ter um diálogo com o Senado, já que lá também foi instituída uma comissão externa. E é claro que, a partir do trabalho da comissão, é possível também se ouvir vários segmentos da sociedade, a representação dos indígenas, propostas, ideias em função do que está acontecendo nessa região e, de modo geral, da Amazônia. Mas vamos começar os trabalhos na semana que vem. Até o momento, o que se sabe sobre o crime, segundo a Polícia Federal, é que não houve mandantes. Segundo José Ricardo, a comissão vai investigar também o trabalho da FUNAI na região. Olha, é notório que no atual governo Bolsonaro, desde o início dele, se iniciou um processo de desmonte de estruturas públicas ligadas à fiscalização ambiental e principalmente a estrutura que envolve garantir os direitos dos povos indígenas. Então você vê a FUNAI sucateada, com redução de funcionários, com falta de investimento e a paralisação das demarcações de terras indígenas, ampliando os conflitos, inclusive, e mortes e violência contra indígenas e suas lideranças. Você vê o IBAMA, que foi desmontado do Amazonas, no interior do estado, praticamente não existe mais, e totalmente sucateado. E seus funcionários desvalorizados, funcionários de carreiras que denunciavam desmatamentos, ocupações ilegais de terras públicas, muitas vezes sendo perseguidos pelo próprio ministro do Meio Ambiente. E, portanto, hoje está muito facilitado por parte do governo atividades ilegais, pelo fato de se omitir na fiscalização. E isso é muito grave, porque as consequências estão aí, um aumento da violência, esse caso agora de Atalaia, com os assassinatos do indigenista e do Bruno e também do jornalista Dom, mostra exatamente isso, que não há segurança, que há um descaso geral em relação à política indigenista. Você vê aí quem trabalha para tentar organizar os indígenas, para organizar a sua sobrevivência, por exemplo, na questão da pesca, é perseguido por interesses que não são coibidos por falta de estrutura do Estado naquela região. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas.
Agora 6h44, vamos falar sobre os bastidores da política local com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, muitíssimo boa noite. Bom, problema na atualização em sistema de bilhetagem gerou filas em terminais e paradas de ônibus aqui em Manaus. Muita gente reclamou também que a frota de ônibus foi reduzida nesta sexta-feira. Políticos denunciaram a situação nas redes sociais e teve até live em frente ao Sinetran. Sexta-feira movimentada, hein? Explica pra gente, Artemisa. Boa noite. Bastante movimentada, Karime. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Bom, quem esteve lá fazendo essas lives no Sinetran foi o vereador Rodrigo Guedes, do Partido Republicanos. Ele chegou por volta de meio-dia, eu falei com ele às 5 horas da tarde e ele ainda estava no Sinetran. Ele fez várias lives, como eu já disse, para mostrar o problema, né? Essa situação que ocorreu hoje, várias reclamações, inclusive, como você disse, Karime, da redução da frota, paradas lotadas. E o outro problema foi com a questão da atualização do sistema de bilhetagem, que apresentou erros, gerando filas enormes nos terminais de ônibus da capital amazonense. E quais erros seriam esses? Bom, quem passava a carteirinha, né, o sistema não reconhecia. E em outros casos, quem conseguiu passar pela catraca, o sistema não apresentava quanto foi debitado no cartão. Então, pais e alunos tentaram resolver a situação no Sinetran, passaram horas ali na fila e eu conversei com o vereador Rodrigo Guedes, como eu já disse, agora nós vamos acompanhar, então, vamos ouvi-lo. Pessoas esperando 6 horas na fila, sem água, sem banheiro, sem nem álcool em gel aqui, ou álcool. Depois de uma espera de 6 horas, muitas pessoas, ao momento em que seriam atendidos, depois de esperar 5 horas, 6 horas, são informadas de que o sistema saiu do ar, pessoas que buscavam aqui o passe estudantil gratuito, de que o sistema saiu do ar e não serão mais atendidos hoje, tendo que voltar na segunda-feira. Enfim, dezenas de problemas aqui, caos absolutamente total, péssimo serviço, população sendo humilhada aqui no Sinetran mais uma vez, mas assim, de uma forma muito mais grave hoje. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o vereador Rodrigo Guedes, que mostrou toda a situação ali no Sinetran. Conversei também com o vereador Ramon Mandel, do Cidadania. Ele relembrou o dossiê que ele apresentou na semana passada, que fala, inclusive, dessa situação. Ele relembra que as autoridades continuam caladas. Vamos ouvi-lo. As denúncias dão conta de que os créditos sumiram nas carteiras, que o sistema de bilhetagem está um caos na cidade de Manaus, está lento, a validação não funciona, que há uma demora para entrar nos terminais dos ônibus. Enquanto isso, o prefeito está onde? Correndo no Rio de Janeiro. Até agora, todos os políticos estão caladinhos. Nós entregamos um dossiê falando desse tipo de problema na cidade de Manaus no transporte coletivo. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o vereador Ramon Mandel, do Cidadania. Bom, o prefeito de Manaus, em nota, realmente disse que está no Rio de Janeiro. Ele vai correr a meia maratona no domingo, Maratona do Rio. Ele recebeu um convite para a participação do prefeito da 20ª edição do evento, né, que foi oficializado pelo presidente da Federação Estadual Rio de Atletismo, Robson Maia. E o prefeito fez questão de frisar que ele está lá com recursos próprios. Bom, o deputado federal também, José Ricardo, postou no Twitter, se você estiver acompanhando pelo YouTube e Instagram, vai ver a foto do terminal lotado e o texto, né, que ele fala ali das paradas de ônibus, né, lotadas em Manaus, e ele faz uma cobrança ao prefeito de Manaus.
Já em nota, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, disse que o sistema de bilhetagem do Sindetan está passando por atualização do software, que está instalado nas catracas dos ônibus e interligado nos computadores da sede do órgão. As mudanças já estão acontecendo desde o dia 10 de junho, porém houve a necessidade de intensificar os ajustes nesse feriadão. E que até o final de semana tudo já esteja dentro da normalidade. Informou ainda que os passageiros que usaram o cartão Passa Fácil, cartão Gratuidade e Passe Estudativo terão acesso normal aos ônibus, além dos usuários que utilizam dinheiro para pagamento da passagem. Sobre nota de ontem, lembram da situação da linha 088, enfim, o ônibus que estava partido na lateral, também solto na parte traseira. Bom, o Instituto Municipal também de Mobilidade Urbana informou que realiza vistorias e fiscalizações contínuas nas empresas que prestam serviço do transporte coletivo urbano e que não é permitido que as empresas circulem com o veículo nessas condições, que vai verificar essa situação e que, se realmente constatar isso, vai notificá-la. E se a empresa pode, inclusive, se ela reincidir, ela é passível de multa dessa ilegalidade. Karime e Carlão. E Artemis, olha só, sábado, amanhã, hein, o presidente Bolsonaro retorna mais uma vez a Manaus. Gostou da nossa capital. O jornalista Carlos Eduardo Cadu, inclusive, comentou na participação dele agora há pouquinho aqui no 18 horas que o presidente vai participar de uma motociata, né? Você tem mais detalhes aí sobre a agenda do presidente e essa motociata, Arte? Sim, Carlão, só que ele vem num momento delicado, né? Essa é a 8ª vez do presidente Bolsonaro aqui no estado do Amazonas, na capital amazonense. E é um momento delicado, como eu disse, por causa das mortes aí, como nós já citamos, né? Do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Philips. Inclusive, o próprio jornalista Carlos Eduardo comentou hoje aqui no programa 18 horas. E essa vinda de Bolsonaro, nesse momento, repercutiu de forma negativa. Eu conversei, inclusive, com o deputado estadual Serafim Correia e ele comentou o assunto. Vamos ouvi-lo. A vinda do presidente da República a Manaus, neste momento, para participar de uma motociata, ela é um escárnio. É um escárnio, em primeiro ponto, porque nós estamos de luto. Foi no nosso solo, foi na nossa terra que 2 pessoas foram eliminadas fisicamente, que foram assassinadas barbaramente. Crimes que mexeram com todo mundo. O mundo inteiro está protestando e querendo maiores esclarecimentos sobre tudo isso que aconteceu. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o deputado estadual Serafim Correia. Para o articulista político Braia Douzani, ele acredita que a vinda de Bolsonaro será para fortalecer a base do presidente. Vamos acompanhar então o articulista político Braia Douzani. Sob o ponto de vista eleitoral, me parece ser um evento absolutamente inócuo, porque ninguém que hoje não vota no presidente Jair Bolsonaro vai passar a votar porque ele veio em Manaus fazer uma motociata, né? Eu acho que nem o presidente acredita nisso. Se for para fortalecer a sua base religiosa, por assim dizer, creio até que valha a pena. Por outro lado, nós temos o governador Wilson Lima, que com certeza vai querer, de certa forma, surfar na ondinha, é provável, só que ele tem que lembrar que ele não é, ao contrário do agora ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, o Wilson Lima não é um terrivelmente evangélico, né? Nem do Partido Social Cristão ele é mais. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o articulista político Braia Douzani. Para finalizar, como comentamos na semana passada, nos bastidores se comenta que o presidente da República deve participar da festa de aniversário do apóstolo René Terranova, ele que é líder do Ministério Internacional da Restauração, e a expectativa é que, além de participar da festa privada de Terranova, que ele participe também do evento Fruto Fiel do Ministério de René Terranova. Essas novas movimentações têm um intuito eleitoral, sim,
restabelecer a base do presidente Bolsonaro aqui no estado do Amazonas. Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Artemisa. Bom fim de semana. Agora são 6 horas e 53 minutos. Você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Nós vamos conferir a previsão do tempo, hein? Final de semana aí chegando, amanhã sábado. Previsão do tempo. Tempo e temperatura para sábado e domingo com Karime Leão. Previsão do tempo. A previsão para sábado é de uma manhã com sol, à tarde nublada. A mínima prevista é de 21 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 0%. A umidade relativa do ar fica entre 39% e 70%. Já no domingo, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima mais quente, gente, pode chegar a 34 graus. As chances de chuva são de 90%. O Ministério Público do Amazonas recomendou que a Prefeitura de Manaus retire o mural de vereadores que fica na Secretaria Municipal de Limpeza Pública, no prédio da Prefeitura de Manaus. O mural é uma galeria de fotos de vereadores que foi criado pelo ex-secretário de Limpeza da capital, Sabá Reis, Karime. Pois é, Carlão, a situação é a seguinte: por causa desse mural, Sabá Reis foi denunciado para o Ministério Público pelo Comitê do Amazonas de Combate à Corrupção por improbidade administrativa e desrespeito ao princípio da impessoalidade na administração pública. Vamos acompanhar os detalhes dessa história agora na reportagem de Odiné Araújo. A justificativa épica para instalar na Secretaria Municipal de Limpeza Pública a sala que daria suporte à Câmara Municipal de Manaus foi que os vereadores mereciam toda a atenção da CEMUSP, para que nenhum vereador aliado do presidente da Câmara Municipal, Davi Reis, filho de Sabá Reis, então secretário da CEMUSP, ficasse sem atendimento. A sala tinha até um painel com o símbolo da Câmara Municipal e a foto de todos os vereadores. Na época, o secretário Sabá Reis disse que o painel com as fotos era para que os servidores da CEMUSP identificassem os vereadores e chegassem com solicitações. O ex-secretário disse à época da instalação da sala que a ordem era dar toda a atenção aos vereadores porque eles representam a população e a CEMUSP tinha a obrigação de dar suporte à atuação parlamentar de cada um deles. Por causa dessas e outras situações, o ex-secretário Sabá Reis, que será candidato nessas eleições, foi denunciado ao Ministério Público do Amazonas pelo Comitê Amazonas de Combate à Corrupção e Caixa 2 Eleitoral. De acordo com a entidade, o ex-secretário da CEMUSP cometeu improbidade administrativa e desrespeito ao princípio da impessoalidade na administração pública. Para o comitê, Sabá Reis usou os espaços públicos para promover a imagem de seu filho e dos aliados dele. O comitê solicitou ao Ministério Público a retirada imediata do quadro com as fotos dos vereadores, o reembolso das despesas, se efetuadas com dinheiro público, e possível abertura de processo por improbidade administrativa do então secretário. O Ministério Público do Amazonas aceitou a denúncia do comitê e recomendou que a Secretaria Municipal de Limpeza Pública providencie imediatamente a retirada do chamado mural dos vereadores. O presidente do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, Carlos Santiago, comemorou a decisão. Um absurdo como esse não deve prosperar. E esperando que a Secretaria de Limpeza Pública retire essa ilegalidade do prédio do órgão. O comitê vai continuar vigilante e denunciando qualquer ilegalidade dentro da administração pública. O vereador Amon Mandel concorda que a atitude do ex-secretário Sabá Reis fere o princípio da impessoalidade e a independência entre os poderes. Eu não concordo com a existência desse mural. Eu não faço questão de ser homenageado em mural nenhum na secretaria, na condição de vereador, e acho que o que aconteceu deve sim ser retirado, ser reparado, melhor dizendo. Por meio de nota, a Câmara Municipal de Manaus informou que a Casa Legislativa não tem manifestação a esse respeito e que, nesse caso,
quem deve se manifestar é a Prefeitura de Manaus. Além disso, segundo a nota, a relação entre a Prefeitura e a Câmara Municipal é institucional e essa relação não se resume a um mural. O 18 Horas tentou ouvir o ex-secretário da CEMUSP, Sabá Reis, e a Prefeitura de Manaus sobre a decisão do Ministério Público, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Vamos direto para o Editorial 18 Horas. Editorial 18 Horas. Mais uma suspeita recai sobre a gestão do governador do Amazonas, Wilson Lima. Desta vez, de sobrepreço na compra de testes rápidos para a Covid-19. O Ministério Público do Estado instaurou inquérito para apurar denúncia de pagamento de R$390 mil a mais do que o preço do mercado. A denúncia de sobrepreço na compra de testes para a Covid no Estado se equipara à da compra dos respiradores e faz lembrar que no ano passado a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça recebeu denúncia contra o governador Wilson Lima. No processo, ele responde como réu exatamente por superfaturamento de R$2 milhões na compra de respiradores que sequer serviam para atender pacientes graves de Covid-19. As notícias sobre esse tipo de irregularidade vão deixando um rastro de suspeita de desvio de dinheiro público ao longo da atual gestão. 18 Horas. 7 em ponto, Karime, finalizando mais uma edição do 18 Horas. Um beijo, um bom fim de semana, até segunda. Bom final de semana para você, continue bem, continue em 100,7 até segunda. Você ouviu 18 Horas.